Ô, Márcia, no blues tinha treta também, que virou música? Tinha treta no Com blues? certeza. Bom, treta tinha bastante, né? Principalmente quando as igrejas domingo ficavam vazias, né? E os pastores ficavam bravos porque os maridos iam para as boates, né? Tomar uísque e ouvir blues, e as mulheres, nessa época, a sociedade era organizada assim, e eles começaram a falar que isso era música do diabo. O Robert Johnson, eles falavam que ele Sim. pacto com o demônio. O Robert Johnson parecia que tinha feito mesmo um pacto com alguma força, porque ele tocava bem mal, ele era sempre jogado pra fora do palco, e um dia ele desapareceu. O mito do herói, né? O cara que desaparece e volta com uma mensagem absurda. E diz que esse negócio do diabo dele apareceu por causa disso, dessa mística que queriam criar. Os rapazes, os maridos não estão vindo à igreja, estão indo pro bar, isso é coisa do diabo, mas porque ele ensaiava, ele pegou um professor, que eu não sei o nome, eu teria que pesquisar e tal, vai aparecer aí embaixo, que era um judeu que estudava com o Robert Johnson num cemitério, que era onde eles poderiam tocar sem ser incomodado por ninguém. E aí, como ele teve um salto de técnica fora do comum, ficou essa mística que ele tinha pacto com o diabo. E como ele era muito bonito e galanteador, e tocava muito, ele impressionava todo mundo, serviram uma vez um uísque para ele que não estava fechado. E ele tomou o uísque sem estar fechado e estava envenenado, ficou 3 dias em delírio numa cama e morreu. Mas o que fizeram com o Robert Johnson é um crime, né? Porque esse cara sofreu, né? Você já 3 viu a dias. história do Robert Johnson? Tem aquele filme lá, né? O documentário, que é legal pra caramba. Como já chama assistiu? o documentário? Meu, é sensacional, A cara. Encruzilhada do Diabo, não é isso? Se você escrever no Netflix... se você escrever- Encruzilhada do Diabo. bota lá, Robert Johnson, aparece. Tem 1 hora, tem E muitos tem um desenhos, filme, né? Que é E entrevistaram um o cara que conheceu Crossroads, ele. o filme, É. lá com o Steve Vai. Steve Vai na guitarra e o menino lá do Karate Kid. O Ralph Macchio. Que é baseado nele. Mas esse documentário do Robert Johnson é fudido. Foi você que falou pra eu ver. Eu Ele é dos dois. interessante. Eu tô com um livro É dele fudido, também. cara. É muito interessante. E ele usava... o Puta, que vida desgraçada que fizeram com esse Não, cara. esse cara velho. perdeu o casamento, ele perdeu o filho, ele teve uma vida E realmente... morreu novo, né? 26 anos. Ele inaugurou o Clube dos 26. Não, o clube era dos 27. Então, 27. Mas o Noel, Aquele- Noel morreu com 26. então, mas... Não, o Quase, Robert Johnson era quase. 27. Então, beleza. Então, assim, 26, 27. Pô, mas é uma vida sofrida. Que nem outro dia lá. Falei até pro Simoninha, meu. Não aguentei. O Simoninha foi lá na Arena do CBT. Eu contei que eu tava vendo de novo o documentário dele. Pelo amor Do de pai Deus, que dele. fizeram com o É. Simonal, velho. Duríssimo. Meu né? Deus, cara. Acabaram com a vida do Duríssimo. Simonal, cara. Duríssimo. Hã? né? Não, e a conta, voltando às crianças, que a Sim. gente já falou em outro momento, é a conta que é paga pelas crianças, né? Isso aí, toda sorte. Ferraram o do problema. Simonal pro racismo? Com certeza. Qual dúvida você tem? Eu acho que naquela época muitas celebridades negras, Porque Paulo César Caju também reclamava disso também, né? Que ele era sacaneado. Não, e o quer dizer, Simonal tem- era um cara que não era aquele cara subserviente como Não, se não. esperaria. Né? E Ele não. batia de frente. Do claro. Alvarez, né? Meu amigo, o James Brown vai jantar na casa dele. É. Ele é a maior estrela. James Brown foi jantar na casa do Simonal? Pô, foi, lógico. claro. Sarah Vaughan Caraca, também. não sabia? Não Sarah sabia Vaughan dessa. tocou com a banda do Simonal, inclusive, né? Tinha a banda dela. Não, Simonal a gente não tem, acho que, noção, não tem como ter noção hoje com os indicadores que a gente tem. E não há paralelos, cara. Não há paralelos. Do showman, né? Do cara que do tamanho que esse dominava cara- o público de uma maneira absurda. Putz, ele tinha uma né? voz Você- também, né? Não, Vamos e- pensar, louco. vamos pensar agora de maneira prática, tá? Você imagina a maior empresa de petróleo do mundo, que era a Shell. É. No Brasil, ele era garoto propaganda e ele era dono da agência que tinha a conta Sim, da Shell. sim. O Simonal? É. Eu não sabia. Então, assim, é um lance que, assim, é um patamar. Me desculpe, né? Assim, claro, isso não é um desmerecimento a ninguém Claro, que vem depois, mas claro. ele chegou a lugares e ele teve um prestígio. E essa coisa de você ser muito popular, de ser meu limão, meu limoeiro, de ser a música que você canta no acampamento, na escola, indo na condução, e ser o cara que tá no Grand Monde, né? O cara que tá no topo e que é reconhecido como um puta cantor. O cara ser ultra popular e ser um gênio vocal, isso aí não tem muito paralelo, não, cara. Mas quem ferrou ele foi a classe artística. Eu acho que foi geral. O próprio documentário fala, né? Acho que teve... o pessoal da direita falou, não é com a gente, esse cara e tal. O pessoal da esquerda. Eu acho que o Blue toca num ponto central. Há outras coisas, é complexo, né? É um dos casos mais complexos da música brasileira, da história do Brasil, eu diria. Mas o componente racial ele era um cara que ele era aqui mesmo, cara. O Simonal... Destruíram o Simonal. Eu acabei de fazer um livro sobre um cara que sofreu tanto quanto o Simonal, que foi o Nelson Ned. O Nelson Ned, ele também era um
nos anos 70, ele foi o brasileiro mais famoso no exterior, disparado. Ele tocava para 50 mil pessoas no México. Primeiro latino a fazer sold out no Madison Square Garden. Né? Ele Nelson tocou. Ned? O Nelson Ned tocou 2 noites. Ele foi tocar no Carnegie Hall em 74, esgotou em tipo 10 minutos. Ele fez uma segunda data no mesmo dia, assim. Ele foi tocar na Colômbia e tinha 80 mil pessoas para ver o cara. Caraca. As pessoas não sabem. Ele fazia mais sucesso lá fora que aqui? Muito mais do que Muito aqui. mais. Porque aqui tinha esse problema, ele era anão, ele era sacaneado, era um anãozinho, não sei o quê, e ele sofria muito com isso, né? Passava 10 meses por ano no México, morando fora. Você pensar que um artista latino vindo do Brasil, porque o público latino tem um carinho com a música brasileira. Sim. Mas você é um artista brasileiro, você não é exatamente na cabeça do público ou do mercado, melhor dizendo, latino, você não é um artista latino. Tanto que você não grava em português, você vai cantar em espanhol. Ele fez isso, gente, lotar o Madison Square Garden muito antes do Ricky Martin imaginar alguma coisa. Então, assim, é um negócio que a gente não tem a dimensão. Mas a música brasileira deve O quê? um pedido de desculpa em forma de um tributo. Eu acho que o Simonal, o nada vai voltar a ser o que era, mas eu acho que a classe artística brasileira, os músicos brasileiros, nunca fizeram algo para falar, pô, pelo menos vamos tentar. Levando para o futebol, quer ver? Vou dar um exemplo só de futebol. O Rivelino, por muitos que viram, foi o maior jogador da história do Corinthians para muitos. Sim. O Rivelino foi escorraçado do Corinthians. Escorraçado em 1974, quando perdeu o título do Palmeiras, que ele teve que ir embora a pé do Morumbi para casa dele, e acabaram com o Rivelino. Acabaram com o Rivelino no Corinthians. O Rivelino foi pro Fluminense. Ele foi para um time com títulos. Foi pro Fluminense. O que aconteceu? Anos depois, quando entrou aí, eu não me lembro se foi o Andrés ou quem, falou, pô, precisamos, de alguma forma, cara, né? precisamos limpar um pouco essa história que é feio. Fizeram uma puta homenagem pro Riva lá. E eu acho que falta isso pro Simonal. Eu nunca vi ninguém no Brasil fazer uma homenagem pra ele que deveria. Tô errado? Mas qual homenagem... Faz uma homenagem, faz um tributo. Qual artista preto que foi homenageado em vida? Pelé foi? Não, no Brasil, o Pelé foi escorraçado. Não, É uma foi vergonha o que fizeram com o homenageado em Pelé vida? aqui. Não, Pelé daqui a 10 anos ele é pior acho do que que Não, só no Brasil o Pelé é o que é. Quem deu sorte um pouco foi o Milton Nascimento, que agora no final da carreira, né? Até É. porque ele se aposentou e tal, foi um encerramento legal da vida dele, mas você tem razão.